Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Do livro A Luz Dissipa as Trevas, volume 2 de Paulo Dalto de Oliveira, a história intitulada O Remédio. Em algumas situações, quando a pessoa tem a sua condição financeira equilibrada, quando atinge determinado patamar social, às vezes prefere julgar-se único responsável por aquilo, desacreditando de Deus. Embora naturalmente tenha seus próprios méritos, mas prefere seguir acreditando que somente a situação social, a situação material é que pode responder a tudo, aquilo que ele conquistou, seu patrimônio e tudo mais. Pensando assim, João, um farmacêutico bem-sucedido numa cidadezinha do interior, estava ali, em determinado dia, já fechando a sua farmácia, cansado das atividades, das preocupações, quando de repente chegou uma criança muito agitada, muito nervosa, chorando muito, dizendo a ele que precisava comprar um remédio, pois que sua mãe estava passando muito mal e precisava do remédio. Caso contrário, ela viria a falecer. Meio contrariado, o farmacêutico reabriu a farmácia e pegou o remédio ainda no escuro e entregou à criança. Mas depois que a criança saiu, ele resolveu verificar se estava tudo correto e observou que ele tinha entregado o remédio errado e ficou angustiado com aquela situação. Pensou em sair atrás da criança e tentou fazer isso, mas não conseguiu encontrá-la. Ele voltou, angustiado, nervoso, preocupado com a situação, pois que o remédio que ele havia dado, se a mulher tivesse tomado, se a mulher tomasse, iria desencarnar. E assim, ele não pensou duas vezes, caiu de joelhos no chão e pediu encarecidamente: Deus, se o Senhor realmente existe, não permita que eu me torne um criminoso. E de repente ele sentiu uma mãozinha tocar-lhe o ombro e, virando-se, deparou-se de novo com a criança, que dizia a ele: Senhor, não fique chateado comigo, pois que eu saí correndo, caí e quebrei o remédio, quebrei o vidro do remédio. Será que o senhor pode me arranjar outro? E assim fica a lição. Naturalmente que Deus não se preocupa se nós acreditamos nele ou não. Não faz questão disso. Mas se prevalece de toda a oportunidade para nos fazer entender que, acima de tudo, existe um ser que cuida de nós, independente dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, ele está sempre presente em nossas vidas, estendendo-nos as mãos, amparando-nos, especialmente diante das dificuldades. São oportunidades valiosas para compreendermos o significado da vida, que existe um ser superior que a tudo coordena, que nos ampara, que nos apoia, que nos auxilia em nossa jornada. Afinal, nós somos todos criações dele e caminhamos passo a passo, rumo à evolução. E nessa estrada,
Desde o princípio, lutamos contra o nosso orgulho, a nossa vaidade, os sentimentos equivocados, para o nosso aprimoramento. E de vez em quando, passamos por uma situação adversa que nos faz voltar o pensamento para Deus. E Ele, em todos os momentos, presente ao nosso lado, não nos nega o recurso, não nos nega o apoio, o amparo, para seguirmos firmes e fortes. A bondade divina não permite que ele se sinta magoado com os nossos pensamentos equivocados. As lições vão acontecendo diariamente, a todo instante, a todo momento, permitindo-nos voltar para Ele. Caminhemos, meus irmãos, buscando cada vez mais o nosso aprimoramento e mais nos aproximarmos de Deus, que mantém a sua paciência infinita, pronto para nos estender as mãos. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando sempre. Muita paz.